Está no ar a CEO TV, o seu canal de empreendedorismo e negócios. E hoje estamos com uma pessoa aqui iluminada, sorriso fácil, de alma boa, que conecta pessoas, conecta a alma. E a gente vê que essa pessoa, essa surpresa, né? Essa pessoa, esse empresário, esse grande empresário e líder, ele vem também se transformando, porque a gente tem observado ele que pós-pandemia, ele agora tem alargado suas tendas no LinkedIn e tem influenciado a vida de muitas pessoas. Nós estamos falando do nosso grande amigo Alcides Braga, presidente da Truckvan. Ô, Rodrigo, obrigado. Obrigado por essas credenciais aí. Já vou aqui, mesmo sem merecer, agradecendo. É do coração essa credencial e é na hora, hein? Porque eu nunca vi um chefe, a gente falou um pouquinho aqui off cameras, né? De liderança tóxica, né? E foi a primeira vez que eu vi numa empresa os funcionários abraçar e beijar o patrão, não por falsidade, nem puxa-saquismo, mas a gente vê que é uma liderança diferente que você exerce aí no teu grupo, né? No teu time, né? Sim, sim. Bom, tá lá no LinkedIn, Alcides Braga, né? Eu tenho já acho que uma boa gama, né, de pessoas que me acompanham lá semanalmente. Eu tenho aqui meio que esse compromisso, né, pessoal meu de abordar alguns temas semanais, que eu faço de gosto, assim, por gratidão mesmo, né, pela minha trajetória, que eu nem me formei, não fiz nem faculdade, nada, aprendi a ser empresário errando e acertando, né, e eu até falei sobre isso no meu post da semana passada, só para fazer um parênteses aqui sem ser prolixo, mas porque eu li uma frase do Warren Buffett, né, da Berkeley Capital lá, que a gente leu um pouquinho dessas coisas aí na internet, que ele fala que você não precisa fazer muita coisa certa, desde que você não faça muitas erradas a mais, né? Então você tem que acertar mais do que você erra. Ai, que alívio isso aí. Mas você pode errar, só não pode errar mais do que você acerta. E aí ele chegou onde ele chegou, né? Acho que é o único cara que vai valer $1 trilhão sem ser do mundo da tecnologia, né? Um cara que é do investimento, do papel, da ação. Ele é um fenômeno. E então essas coisas me inspiram bastante a dizer assim, né? Se um cara que nem eu, né? Que uma família, para ser pobre, tinha que ganhar alguma coisa, né? O oitavo filho de uma família de 8 filhos, né? De 10 pessoas, morando lá numa área pobre de Guarulhos, tá aqui, né? Brigando, falando com você aqui hoje. Qualquer um pode chegar, qualquer um vai fazer. E eu tenho tomado meu tempo para demonstrar para as pessoas que a cartilha é simples, né? Fazer direito. Esse canal, pessoal, serve exatamente para esse propósito que o Alcides comentou. É um canal que serve para inspirar e espelhar através do comportamento, através da conversa com outras pessoas importantes como Alcides, que desafiou o mundo e empreendeu, para que você que está aí nos escutando, saber que também você pode influenciar, você pode empreender e você pode vencer. CEO TV, esse canal quer tornar você presidente da sua própria vida, que você possa dirigir com a autogovernança as suas ações. Se você está nesse conteúdo, siga o nosso canal, se inscreva, ative o sininho, dê um like, compartilhe, porque esse conteúdo é gratuito e pode mudar a sua vida. Alcides, mais uma vez, obrigado aí, tá aqui. Esse seu trabalho nas redes sociais particularmente me influencia muito, né? E conversando com o Carlos também, tanta gente que lê e às vezes você passando naquela rapidez da internet, você não dá nem, às vezes, um like, que é importante de dizer, eu vi, né? Mas é um trabalho muito legal. E como foi essa sua virada aí depois da nossa... Alcides foi o primeiro entrevistado aqui do podcast CEO TV e nesse novo formato também vai ser o primeiro que está aqui fazendo esse trabalho aqui com a gente. E você também é um cara que está em transformação também, né? Você é um cara em constante transformação e agora a gente vê você nessa linha muito aí de people, né? Dentro do que a gente fala aí de ESG, né? Você está nesse caminho aí de influenciar pessoas, né? Bom, tomara que eu seja pé quente, né? Para o CEO TV, que dê certo, como deu também o teu quadro, né? O teu modelo anterior. Esse aqui tá muito bacana, já vou também pegar esse gancho para elogiar aqui teu espaço, né? Para enaltecer, né? Como você é profissional em tudo, né? Que a gente se conheceu
trabalhando juntos e foi muito próspero o nosso trabalho. Posso falar que como quem experimentou, que eu acho que a única maneira de você indicar com segurança é você comprovar por que você está fazendo isso, né? Não é porque você acha, mas é porque você testou, né? Indicar é pro mal também, né? Então acho que nesse caso eu atendi nessa chamada 2 vezes porque restou uma amizade fruto de um trabalho que foi bem feito, que você prometeu e entregou. E ele deixou então esse legado, né? Que é o que eu utilizo demais na minha vida pessoal, assim. Eu sempre fui um cara muito... A nossa amizade, que agora é a nossa amizade. Exato. Que vale mais do que negócio. Que não acaba, né? O trabalho acabou, né? A gente tinha um propósito, cumpriu, né? Ratificou e ok, fim de linha, né? Fim de linha. Mas esse caminho que se abriu não tem fim, né? Não tem fim. E a gente sabe que ele só pode ampliar, só pode crescer. E é o que ele tem proporcionado, né? Então acho que a minha mania de gente, ela é desde a infância, assim. Eu sempre gostei demais da comunicação, né? De falar com as pessoas, eu até brinco, né? Que eu era ruim na bolinha, ruim no peão, bolinha de gude, né? Você fala pro mundo inteiro aí, no peão, na pipa, porque eu não sei se é porque eu não fazia, que eu era ruim, ou se era ruim porque eu não queria fazer, né? Por qualquer motivo, mas eu não era bom, assim, nunca uma pipa minha subiu, né? Das poucas que eu tentei fazer. Mas eu tava sempre no meio lá da praça, com o pessoal de idade, conversando, batendo papo e empreendendo, assim, sabe? Fiz de tudo. Você imaginar, eu fiz. Quando eu era muito criança, assim, 7, 8 anos, já fazia carreto na feira, já vendia sorvete, vidro, vestia sapato. Eu queria ganhar minha vida ali, minha graninha e ajudar em casa, né? Que eu era o filho caçula e eu tinha minha mãe lá, que já era minha gestora das minhas receitinhas que eu tinha, né? E aí, com 14 anos, eu tirei a carteira, que podia trabalhar já na época, com 14 anos, né? Que eu acho outro absurdo, podemos falar disso uma outra hora. Sobre a proibição de trabalhar, né? Que tem que ter cuidado, tem que ter, mas proibir também não é certo. Não é certo. Eu sou prova disso. Isso forjou quem você é hoje. Exato. Hoje eu tenho muito programa, a gente vai começar a falar de muita coisa ao mesmo tempo aqui, mas eu tenho muito programa na Truckvan de jovens aprendizes. Eu sempre tenho jovens aprendizes atuando, independente de ter que cumprir a norma ou não, né? Dá para falar um pouco sobre isso também daqui a pouco, mas eu sou obrigado a esperar um tempo, a esperar uma faixa etária e a cumprir uma carga horária que às vezes eu acho que é insuficiente, que o educando acha insuficiente, mas que a lei não deixa eu fazer diferente, né? E o tráfico tá lá 24 horas por dia com o moleque à disposição dele, né? E aí, óbvio que a chance de ele ser seduzido é muito maior do que ter que ir para uma fábrica que nem a minha, né? E, enfim, ver se vai dar certo ou não, né? Então é muito desleal, né? Essa é uma lei que não ajuda em nada, na minha opinião. Mas, enfim, voltando para isso, eu aprendi a fazer gestão da maneira que eu era capaz, pela minha natureza, né? De ter as pessoas, né? Tratar bem as pessoas e ser útil para as pessoas, não ser bobo, né? Mas ser uma pessoa positiva, né? Para quem está ao meu redor, até para falar verdades, né? Que precisam ser ditas muitas vezes, de qualificar o grupo, né? Jesus passou por aqui e deixou um monte de gente que o amou e um monte de gente que não, né? Se até hoje o odeia, né? Então, o ser humano é assim. E a gente que gere pessoas, que gere grupo, tem que entender que isso faz parte, né? Que uma parcela é importante. Hoje a gente tem 800 e poucos funcionários da Truckvan. Eu sei que uma percentual importante até desse volume de pessoas, sei quanto, 20%, 25%, não tem uma lógica. Mas são pessoas que não estão remando no mesmo ritmo, com a mesma vontade. Que não estão lá se entregando, se doando, né? Pelo nosso projeto, pela nossa proposta, pelo nosso propósito. Mas ok. Né? Porque eu falo que se 20 é assim, 80 não é. E 80 é primeiro turno, né? Ganha disparado. E estamos aí há mais de 30 anos prosperando assim, né? Uma pequena oficina começou lá com 3 funcionários, sem dia seguinte, né? Sem capital inicial, sem business plan, sem nada. O plano era não morrer, né? Era continuar vivo. Vendemos coisas de casa, eu e o Flávio, várias vezes, para poder fechar a conta lá do salário desses caras, do aluguel e tal. Mas com isso, né? Com esse propósito. E a gestão, né? Eu já até te comentei, eu acabei de postar no meu LinkedIn essa semana sobre um tema, né, de gestão tóxica, que eu estou aprendendo a lidar também com essas tecnicidades, né? Que eu sou mais simples, né? Quem me acompanha vê que o meu discurso é muito... A forma que eu me comunico é muito simples, assim. Eu não tenho rebuscações, assim, no meu diálogo, na forma de transmitir. Eu falo da maneira que eu penso
e com o meu vocabulário simples, né? Objetivo. Sabe uma frase de Jesus, que está lá na Bíblia, que a boca fala o que o coração está cheio, né? Sim. Então, Eu não quero enfeitar o pavão para falar coisas, sabe, frases de efeito cheias de... Porque eu, às vezes, até me pego meio pecando um pouco por começar a ler e ver e tal. E eu falo, não, essa aqui não é uma forma que eu quero... Quem eu quero atingir, ou quem eu gostaria de atingir, precisa entender o que eu quero falar. Se a pessoa tem um QI altíssimo e ela fala idiomas, ela vai entender. Se também não tem, ela também vai entender, né? Então eu opto por esse caminho mais objetivo, né? Para chegar nas pessoas que eu acho que são as que mais eu posso ajudar, contribuir, né? A entender que vai lá e faz, pô. Vai lá e faz, né? Compromete a fazer uma coisa assim, entrega o que você comprometeu, paga o que você tem que pagar, tenta receber o que você tem para receber, é o ABC da gestão. Cumpre o que você tem que fazer, entrega. Se puder ser melhor do que você prometeu, ok. Nunca menos, apenas no mínimo que você fez que ia fazer. Paga em dia, seja um cara justo com o negócio, com as pessoas, e não tem muito mais o que fazer para você se projetar. Porque o empreendedor não tem apoio, não tem o sistema a seu favor. Até a gente brincava aqui, né, para o banco, né, o cara você dá a tossidinha pro banco, você está com tuberculose já. O banco se afasta de você de um jeito. E é verdade também o contrário. Quando você está bem, o banco fica te atazanando na tua vida. Quando você está bem, você não precisa do banco, ele está na tua bota lá. Quando você quer ele não te quer mais. É uma relação tumultuada, né? Então essa é a nossa vida, né? Então quanto menos você se expuser, menos você precisar recorrer a isso, melhor. Como que eu fiz isso? A vida inteira é uma condução ortodoxa demais na parte financeira, assim. Sabe? Carlinhos e a Cia falava para mim o seguinte, que em relação de empresário com banco, é que banco é o que te empresta guarda-chuva no dia de sol e pede de volta no dia de chuva. Exatamente. E a Cia é um grande cara, também admiro muito ele. Também remanesceu essa nossa amizade, a gente fala. Menos do que poderia até, né? Seria justo. Mas é um grande cara também. E é isso, sabe, Rodrigo? Então eu, ao longo do tempo, a gente quando acertava a mão, a gente ficava se cuidando para não ir resgatar as nossas fraquezas do passado, né? As mazelas que você, quando era criança, não tinha, não conquistou uma bicicleta, enfim. Então, quando você começa a ter um pouco de sucesso ali, que está dando certo suas ideias, é muito comum o cara embolar CPF com CNPJ e comprar um carro legal, ou enfim, né? Ir atrás de um desejo que ficou frustrado e quase sempre fora da hora. Né? Contando que aquilo ali vai continuar, que não vai escapar a corrente da bicicleta. Se não escapar, sorte, né? Mas no Brasil. Então, a minha maneira, sem cultura empresarial, sempre foi, sabe? Eu tenho 4, eu vou usar 1. E aí eu passei por crises, nem era real, né? Quando a gente montou aquela oficininha, né? Então, eu não sei que tipo de crise eu não passei ainda, até hoje, né? Mas sempre eu tinha minhas garrafinhas para vender, sabe? Para enfrentar hora de ter que gastar dinheiro para poder continuar respirando e tal. Mas uma gestão sem nenhum tipo de didática, sabe? Essa gestão, sabe? De no inverno consumir o que o verão proporcionou, a economia que você fez, porque ele vai chegar, o inverno. Eu brinco muito com essa metáfora, sabe? Da gestão com estações do ano, né? E é exatamente o que eu penso mesmo. Se tá muito bom, vai ficar ruim. Porque não tem como ficar muito, muito, muito bom. Então vai piorar. Se tá muito ruim, vai ficar melhor. Porque não vai piorar, né? Isso é uma boa perspectiva. É uma lógica. Você tá numa merda lascada. Bicho, não sai do foco. A chance de melhorar é muito maior do que de você piorar. E não acha que você é dono do mundo, que você tá bem. Porque se você tá bem, manutenção desse tipo de coisa é difícil no Brasil e no mundo, eu acho. Então se prepara para um pousozinho que vai ter que ter. Como dizia o apóstolo Paulo em relação à vida espiritual, que nós temos pés de barro. Quem está em pé, cuide para que não caia. Colocando isso para a vida empresarial, é verdade. Às vezes a gente cheguei, agora não tenho mais a carteirinha azul, tenho um CNPJ. Aí vem, a gente esquece que a gente tem pé de barro e cai. Exato. E aí qual é o propósito que leva a tudo isso, né? Que aglutina essa transformação ou não dos seus projetos, de tudo que você vai querer fazer. Gente, né, eu não creio em nada da tecnologia como receio, sabe, de androides e etc., esses filmes de ficção. Eu acho que isso é uma puta de uma bobagem, assim, é legal, gostoso de, né?
de você usufruir ali dessas coisas de tecnologia, mas eu acho que é impossível a gente conseguir se desenvolver, crescer, se estabelecer, ter família. É gente. É gente. É gente o tempo todo, né? Então é muito importante que você tenha uma coisa de magnetizar, né? Ao redor de si as pessoas, né? E até as que não te querem bem também, o problema é delas, né? Então, E isso se fazer numa população como você tem de 800 e alguns funcionários, tem os que aceitam por ser top-down, ele é o chefe, vou ter que sorrir para ele. E tem outros que aceitam por entender o seu modelo mental. sim. Mas se você, como me ensinou aqui, se você fizer o certo e contagiar mais pessoas, aquele 80%, acho que a vida já está nos quadros certos, Já né? tá, já deu liga total e é incrível como o próprio sistema depura isso. É que não tem RH capaz de identificar, né? Então você vai sempre ter a renovação também de quem não presta. Isso é comum. E acho que é legal, né? É meio que a história daquela fábula do tubarão no tanque dos japoneses, que eu não sei se é real ou se não é, mas que os caras tinham cada vez ir mais longe buscar o atum, né? Com aqueles barcos, e o atum, muitos morriam no meio do caminho, né? Por não chegar. Reza a lenda que um japonês teve uma ideia de colocar um tubarão jovem no tanque, vivo. Os atuns tinham que se proteger, porque o tubarão queria comê-los, né? E conseguiram ter uma performance muito maior de sobrevivência, chegavam vivos no cais, né? Porque o tubarão estava lá. Então, se eu marcar, ele me come. Então, acho que essa questão é muito simbólica, né? De você ser desafiado assim bastante o tempo todo. É legal, mas é importante o grupo, né? Trabalhar unido e tal. Então, acho que essa forma de você entender e respeitar e lidar com as pessoas, que no meu caso que é uma coisa horizontal, assim, sabe? Minha sala não precisa ter porta, você foi lá várias vezes. Eu te desafio ao dia que você vê a porta fechada. Tem até assunto que eu deveria fechar a porta, é tão normal ela estar aberta que eu não fecho, né? E qualquer tipo de assunto que as pessoas queiram falar comigo, eu paro o que estou fazendo e eu dou atenção. E não importa, né? Às vezes eu não sei nem quem é, às vezes, pelo nome eu não conheço todo mundo, óbvio, né? Mas as pessoas sabem que eu sou assim, né? Elas me conhecem assim. A gente gosta muito de festa, a gente comemora gol contra. Quando perde negócio, a gente toma umas canas lá, todo mundo faz churrasquinho e ri, vamos embora para a próxima. Perder faz parte e é aprendizado mais do que a vitória, né? A derrota é muito mais efetiva para você se educar, né? E criar casca do que a vitória, que às vezes ela te enobrece demais, deixa muito envaidecido, né? Então perder faz parte e é importante. E a gente acostumou com esses rituais lá. Você foi lá várias vezes, né? A gente raramente não tem um churrasco por mês lá. É um lugar que tem uma energia boa. A gente começou a mudança para a fábrica nossa nova, a fábrica grande, né? A gente tem 100 mil metros quadrados de área nessa fábrica de Guarulhos. Mais de 25 mil de fábrica construída. E quando a gente mudou, a gente iniciou pelo Recanto do Guerreiro. O nosso primeiro lugar foi colocar essa pela numa espacinha, aqui vai ser a churrasqueira. Porque a nossa essência é essa, sabe? A gente se abraçar, pô, tá junto mesmo, fazer dar risada. Então, assim, não tem barreira, né? Eu não tenho barreira. Então, o que eu falo no meu LinkedIn de hoje, né? Tá com minutos que eu postei, é isso, né? A gente não tem uma capacidade de uma maneira didática criar um líder de um tipo A ou tipo B, né? Eu acho que a gestão é do exemplo mesmo, né? Da fruta que cai embaixo do pé, não cai longe. Então, se você é um dono tóxico, você é meio natural que tudo seja tóxico abaixo de você. Comum, né? E a recíproca é verdadeiríssima também. Você vai ter um outro tóxico que você não acerta todas as vezes, mas no geral, isso também se expurga sozinho. Porque você é um cara, porra, né? Então você erra na hora de qualificar uma pessoa, erra. Mas ela não prospera. Ela vai sair. Eu até brinquei, né? Como a gente se consegue criar, né, a liderança, porque você pega, falamos aqui há pouco, né? Fala do ar também, né? Você pega um tutor de um pitbull lá. Se o cara é um cara sangue bom, calmo, pacato, que gosta de carinho e tal, o pitbull é calmo, pacato, carinhoso. Não. Se o dono é um cara troglodita, briguento, ignorante, o cachorro da mesma raça vai ser ignorante, violento, bravo, né? Como assim? A liderança. A liderança.
E acho que isso é muito claro na minha cabeça. Eu não sei como que as empresas grandes, organizações, não conseguem entender, né, que o conceito da liderança, ele define, né, como é que o time inteiro vai se posicionar, né? E se o cara está feliz, ele tem menos tendência a fazer coisas que não são úteis para a empresa, a jogar sujo, né? Porque rola um remorso. O vizinho, quando eu falo na Truquivan lá para esse monte de gente lá no microfone, eu falo assim, eu não sei quem são os 20% que estão aqui entre nós, mas eles estão aí. Mas acho que vocês sabem. É a mesma proporção dos 12 apóstolos. É aquele livro sabia, lá, né? O Monge do Executivo, né? Do James Hunter, né? Que conta... Eu não leio também livro, viu? né? Eu nunca tive esse hábito. Eu tenho tudo isso aí meio que é coisa da minha cabeça. Assim. É um livro que conta a história de um executivo que foi no monastério, né? E aprendeu o que chama o livro de liderança servidora, que é inspirado na liderança de Jesus. No final é isso. E Jesus teve 12 lá e teve Judas, né? Sim. Mas o modelo tá aí até hoje, com os 11 que seguiram, né? Sim, sim. E é assim que funciona, né? A gente... Me incomoda um pouco algumas coisas que viraram características muito louváveis, assim, né? E eu falo sobre isso também nos meus ambientes, né? Porque como eu tenho muitos amigos da minha infância ainda, que eu mantenho... Como é que esses caras te veem? Eles jogavam ali a bola de gude, o futebol no bairro e agora você... Comeu pão de albaçoa lá junto, lá atrás, assim, eu tenho muito contato e até foi bom porque Facebook, Instagram resgatou muita gente que você não via mais no dia a dia e que você voltou a ter contato mesmo sem ver, né? Temos que a gente cresceu fora da Bahia, que mora em outros lugares, a gente se fala de novo pela mídia social, super bacana isso, né? Resgatou, né? E para muitos que eu convivo, às vezes que eu estou um pouco mais próximo, não se conforma de eu ser um cara humilde. Fala, pô, cara, você não pode ser humilde, né? Porque o normal é você sair daquela merda lá e você prosperar e tal, e você... Então não se conforma, assim, você fala, por que você gosta de Alcides? Porque ele não mudou, porque ele é humilde. Fala, cara, isso é uma inversão absurda de valor. Não deveria ser mérito algum esse tipo de coisa. Porque o cara, é um cara limpo, é honesto. Porra, isso não é mérito. Não deveria ser. Né? Mas como a gente chegou nesse patamar, né, tão deplorável, né, que é comum a gente ver, né, esse tipo de mudança e as pessoas acharem que isso é normal, não ser assim virou anormal. Né? E a minha tentativa, né, de me aproximar, de continuar e tal, mostrando para gente, desculpa, vocês estão vendo uma novela errada, não é isso aí. Eu não tenho não acho que eu não vou ganhar um degrau no céu a mais do que qualquer pessoa, porque eu mantenho a minha essência como ela sempre foi. Engraçado isso, que a gente começou antes da pandemia, né? Acho que no meio lá da pandemia, e agora o cenário pós-pandemia. As grandes empresas, né? Mudaram o dress code, quem usava gravata e terninho hoje vive um dress code mais soft, de sapatênis e camisetinha. Mas o cara que tá vestindo aquilo lá, ele não mudou. Pois é. Ele continua o tóxico. Ele vai pro LinkedIn hoje, vai pros eventos com a roupa sem ser o terno e a gravata, mas ele é a mesma pessoa. Sim. Ele ainda é distante das pessoas, ele ainda é um cara arrogante, ele é um cara ainda que não senta com a turma que tá embaixo, porque ele acha que ele não é do nível do pessoal que tá embaixo. Então o mundo mudou uma casca, mas muita gente na essência não mudou. A gente acompanhando aí a fofoca corporativa, né? Eu acho que essa questão também, Rodrigo, eu até faz um mês atrás eu perdi uma liderança importante minha, né? Leonardo Braga, você conheceu, pô. Era meu diretor industrial. Tinha 19 anos de empresa, entrou lá colando faixinha reflexiva nos baús e acompanhou todo o nosso crescimento. Mas eu perdi ele, igual eu perdi Lia Braga, né? Que tá lá na Chapada dos Veadeiros com a Lambuzi, que pegando também o ganchinho para dar essa moral pra Lia, né? Que Lambuzi, bota aí no Instagram. Foi empreender num troço que é sensacional. Fez 5 anos agora que ela empreendeu lá e ela mudou, né, a vida de São Jorge lá. Mas eu brinco que eu perdi eles pro mundo, assim. Eu caí para cima, né, como eu brinco, né? Porque eles ficaram tão bons que eles precisaram voar, né? Você forjou essa mentalidade neles, né? E eu digo o seguinte, como eu falei aqui há pouco, cara, deu certo, tá com o sonho, tá na hora, tá tendo a chama,
Tá na tua frente quem te prova que dá certo. Porque eu não tinha um gato para dar o piste, para dar o piste ao passarinho. Não tinha para segurar pro rabo. Eu só tinha o sonho de fazer, de mudar meu destino, de falar, pô, eu não vou ficar desse jeito, né? Eu vou me arriscar, eu vou pro jogo. Mas não uma coisa kamikaze. Eu vou tentar ser, correto. Interessante que muita gente não sabe ou não acredita nessa própria fé nos seus próprios punhos, nos seus próprios pés, né? De furar, saber que você pode fazer o gol. É que não depende de ninguém, não depende do banco, não depende... Depende de você e de Deus. Exato. Você, como dizia Elis Regina, né? A gente dá o tiro, mas quem mata é Deus. A gente faz o que a gente tem que fazer. E ele lá determina se vai dar certo ou não. Não depende de ninguém pra gente empreender, pra gente ter sucesso, pra gente ser feliz. Isso a maioria das pessoas não entenderam. Como assim, o espaço, graças a Deus, você falou, o espaço tá legal aqui do podcast e tal, mas comecei no celularzinho falando com você. Sim. Num espaço pequeno em casa ali e sonhei isso aqui. Há 5 anos atrás. Pô, pra você agora. Tem que ter propósito, o projeto. Você não vai sair também uma loteria. Não é sair. Mas você não pode também queimar etapa. Não é, tá. Fui 5 anos aprendendo, 5 anos aprendendo, quebrando a cabeça, fazendo vários cursos para chegar aqui no sonho que eu visualizei há 5 anos. Chegar, né? Saber onde eu queria chegar. Um planejamento. Acho que é legal isso. E a gente fala, né, cara, essa... Eu costumo imaginar, né, ver nesse índice gigantesco de mortalidade de empresa no Brasil, que muitos têm a ver com essa questão do cara confundir o capital da empresa e querer fazer coisas antes da hora. Mas isso é uma tentação quase inevitável. Eu falo de cátedra, né? Isso aí realmente é um negócio super, super pesado. Porque quando a gente vai empreender, a gente busca assim, eu vou teoricamente ter uma vida melhor. E aí quando entra o primeiro dinheirinho, parece que a vida melhor já tem que ser agora. Isso mesmo, Acertei, acabou. E vai ser só assim. Não vai ser só assim. Não é só assim. E aí você percebe que existe assim essa maneira, né, de se defender, porque os juros da Selic aumentou, porque a tributação é gigante, porque tem corrupção. O que você não sabia antes, quando você começou? De onde você veio? Estava tudo posto. Quando você falou, vou empreender, você sabia que ia ser assim. O que tinha naquela selva? Você não caiu de lá do nada. Então, assim, além de não servir para ser educativo, a pessoa ela se convence de que o sistema derrubou. Você acha que o cara que está nos escutando aí, que está querendo ali empreender, sair do seu emprego como eu saí e empreender, ele tem que pensar muito ou ele tem que planejar muito? Cara, pensar muito, eu acho que tem a questão do time, né? Mas planejar, eu também não planejei, tá? Eu só fiz o que eu vou dizer agora. Eu fui mexer com uma coisa que eu dominava. Interessante. Os caras que têm mais sucesso, a maioria não planejou. Não planejou. E hoje tem que planejar. Eu empreendi por necessidade, com um filho de 1 ano, morava de aluguel com a minha esposa grávida da minha filha, né? Que é meu segundo filho. Eu tinha motivo zero para empreender. Tava num bom emprego, trabalhava na Maxion, na IOSP, lidava com alta gestão, ganhava bem para fazer aquela minha vida. Morar de aluguel, ter meu carrinho, viajava que nem um maluco pelo Brasil inteiro, levando as coisas da empresa. Quer dizer, era uma boa vida, é uma vida que todo mundo sonha. Eu pedi demissão. Fui lá até Cruzeiro, pro meu chefe, eu vou sair. Meu coração tocou, eu quero fazer um negócio. Ele não gostou, assim, eu não tinha backup até, pra minha função na época. Mas eu me joguei, eu fui. Planejei nada, não tinha capital nenhum, mas eu fui para um território que eu dominava. Eu tentei ter uma confecção em 86, eu tive uma confecção. E eu vendia carreta da Randon na época, eu já era do segmento. O que aconteceu? Quando acabou aquele plano cruzado, que vendia cocô em lata, vendia, né? Quando acabou, eu vi que eu era um idiota naquele segmento, todo mundo me engoliu e eu quebrei. E vendi o pouquinho que eu tinha para pagar quem eu devia. Eu paguei e não quebrei, né? Não fali. Mas eu fali, pessoa física minha faliu, né? E eu cumpri o que eu tinha que cumprir e fui retomar minha vida de novo como funcionário. Então, assim, não é possível você imaginar que você vai prosperar se você não conhecer os atalhos do campo melhor, né? Você vai dar mais voltas, assim, no mundo, ainda mais que hoje tem internet, na minha época não tinha. Antes da informação que hoje a gente... dou assim mesmo assim, não vai empreender ou com uma franquia, vem com a cultura junto, né? Entende o restante, mas vai com a ciência do negócio é fundamental para você prosperar, para você fazer melhor do que o teu concorrente, para você ir para um caminho diferente, alternativo. E foi o que a gente fez. Era uma oficina, mas eu fazia o que ninguém queria fazer.
A gente era meio maluco assim no mercado na época. Sabe, queria mudar uma carreta de função, rebaixar o que era reto, colocar reto o que era rebaixado, aumentar, diminuir, fazer porta que sobe e que desce. Aqueles malucos lá faz. Vai lá que os caras vão fazer. E a gente fazia. E eu falo que até hoje a gente tem esse lema, né? Que a gente tem lá, que é o nosso slogan, que é o Somos Ilimitados, né? Que nasceu por acaso. Por isso, por esse propósito, não é por arrogância. A gente nunca fala não até esgotar tudo que é chance de falar sim. Não tem sonho que a gente não escuta de cliente nosso. Não tem sonho. E a gente falou pouquíssimos nãos até hoje. A gente gosta de bagunça, assim, dessas coisas, sabe, maluca que as pessoas pensam, né? Que as pessoas sonham, a gente entra junto e vai... E isso acaba ramificando para um monte de outras coisas, né? Porque esse mesmo cliente fala para outro, que fala para outro, que... E a gente continua sendo aqueles malucão hoje lá, desse tamanho, né? Vamos fazer faturar meio bi esse ano, talvez. E isso não mudou. A gente continua sendo idiota pra ideia maluca, assim, sabe? A gente gosta dessas coisas. E esse desafio deve ser um puta combustível na equipe, né? Total. De achar que o negócio é difícil e depois o neném sair lá, né? A hora que sai do portão, assim, a gente quase quer amarrar, quase quer segurar pra não ir embora. Porque a gente se envolve com os projetos. Vira o filho, um filho ali. Filho, assim, a gente se apega no projeto. Então vira assim uma coisa de relação mesmo, né? E o cliente nosso percebe que a gente está vibrando junto com ele, né? A gente quer que ele tenha sucesso. Não quer o dinheiro dele e acabou, né? Até porque esse tipo de obra de arte que a gente faz, carretas tão especiais, elas são falíveis, né? Então é uma relação que continua existindo depois, ao longo do tempo. Que prospera, que gera crescimento para ele, gera para mim também, ele vai fazer mais, ele vai falar de mim para outras pessoas. Então é uma relação infinita, assim, sabe? Que você vai... A gente gosta, assim, de discussão em balcão de bar. A gente está com 30 e poucos anos, a gente não temos raríssimos casos de ter que ter demanda. Não vale a pena. Vai lá e resolve. Se tem razão, se não tem, não importa, resolve. Né? Na pior hipótese, você vai acabar com alguma imagem positiva. Se o cara sabe, às vezes, que está te jogando um erro que não é seu e você vai lá e faz mesmo assim... Ele, no fundo, sabe. E é pior para ele também, mas ele vai falar o quê de você? Né? Vai falar bem, pelo menos. Vai falar, pô, não... E acho que essa construção, ela é uma pedagogia de instinto, não é de academia. Você não aprende isso na academia, você aprende fazendo, respeitando, querendo, né, praticando empatia o tempo todo, mais do que empatia às vezes. E aí você não tem jeito de fracassar, cara. Não tem. Esses fundamentos tão simples. Se você não virar um malucão aí, não viajar na maionese, não dá problema. Na sua visão, Alcides, quais são os principais erros dos empreendedores? Como a proporção de quem empreende no Brasil e no terceiro mundo é por necessidade, a maioria não estudou negócio algum. Né? Não fez planejamento, não fez uma business plan, não estudou mercado, não viu prós e contras, não avaliou tributariamente, enfim, né? Então, o cara, às vezes, está desempregado, ou pegou lá um PDV, está enjoado e aí, o que é normal? Puta, uma mercearia é normal, um mini mercado é normal, uma oficina... Não é que ele domina o que ele gosta ou que ele tem vocação. É o que a gente enxerga na nossa frente, assim. Coisas mais comuns que nos atingem no dia a dia, né? Não é uma ideia bacana, útil, inovadora, né? Então, acho que tem que ser uma ideia bacana, útil, inovadora, factível, né? Que você sabe que você vai ter uma dificuldade de atingir alguns tipos de público, né? Como é que você vai se comunicar com o teu público para aparecer, né? E que tempo você tem para sofrer, né? O que você tem ali de garrafinha para vender para você esperar a arrebentação passar? Porque vai ter a arrebentação, né? Ela é certa, né? Ela é certa. É como eu estava conversando com um cara que tem uma franquia de café, Mr. Black Café. Ele disse que ele dá dá não para alguns proponentes franqueados, porque normalmente é assim, é o segundo emprego, eu já tenho um emprego, quero uma franquia, mas eu não quero ficar aqui segunda a sexta. O cara não quer estar 100% no negócio, ou às vezes quer dar para uma filha, para uma mulher, para alguém
da família tocar e às vezes isso não vai pra frente, assim, porque o cara não tem a paixão, não tem o dele ali. Sempre vai dar errado. Aí ele já fala, ele fala isso pro cara, você vai... A Tupiniquim surfou muito naquela moda, na onda dos food trucks. Né? Quando teve a lei aqui do Kassab, se não me engano, que era prefeito de São Paulo, que publicou a norma lá de uso de food trucks e tal, virou uma febre. Uma febre. Né? Quem não se lembra? Impressionante, assim. A gente fez tipo 150 food trucks lá no período de 1 ano e meio, talvez. Mas, assim, eu te falo que uns 10, eu falei, cara, vai embora. Vai embora. E era a época, né, de corte de empresas grandes, montador mandando embora, o cara saía com X salários lá no PDV e tal, o dinheiro da vida. O que o cara queria fazer? Vou fazer uma hamburgueria. Por quê? Porque o que o cara vê nas praças é o que ele acha que é botar pra assar lá o hambúrguer. Mas não é ele, o pior de tudo não é ele no final do dia isso aí, né? E aí o que acontece? Pô, é fácil de fazer, é de boa e tal. E aí você tem muita influência americana e tal, e vários achavam que era uma coisa romântica, sabe? É romântico. Vou montar uma sushi, uma pizzaria móvel, vendo na televisão e tal. Cara, não é romântico. Você vai trabalhar final de semana, domingo, sábado, madrugada, você vai ter que se enfiar no Ceasa, Não é romântico. Não é romântico. Eu tava falando para uma colega há pouco, 7 anos que eu estou empreendendo, eu tive 10 dias de férias. Uma foi agora, há uns 2 meses atrás, tirei 5, e os outros 5 foi em 2019. Pois é. E o resto é segunda a sábado, quando não domingo de madrugada. E quando você sai, você não sai. Eu assim, para mim, férias de mais de 5, 6 dias me irrita já. Não é que eu sou workaholic, eu não sou. Eu até uso bem meu tempo, assim, de família, amigos, boteco, tá? Eu uso bastante, assim. Aliás, você vai me ver sexta-feira, sábado, eu tô com alguma coisa, fazendo alguma bagunça, sabe? Mas viajar uma semana, 10 dias, pra mim já me incomoda um pouco. Eu tenho um pouco de remorso, sabe? E agora, nos últimos tempos, menos, porque o trabalho ele acorda e dorme comigo, né? Por causa da tecnologia, né? De estar conectado, de falar com meus clientes a qualquer hora, com meus funcionários, com as pessoas que eu tenho que estar presente, responder dúvidas e tal. Então, eu não tenho mais tempo. Então, hoje eu fico uma semana, 10 dias fora, com menos problema de dor de cabeça, de remorso, sabe? Mas no passado eu cansei de viajar, tipo, de segunda a sábado com minha família. Na época do fax, como é que era isso? Na quarta-feira, a gente sempre tinha isso aí, o Flavião, né? Na época que a gente estava começando ali a poder sair uma semaninha por ano cada um. Ia lá para Natal, ia para Maceió, lá com uma semana ia um, com a família, por semana ia o outro. Cara, era fatal. Na quarta-feira, que era o dia do meio, eu pegava minha esposa, meus filhos e falava, fica aí que eu vou trabalhar. Eu pegava um táxi e ia ver a área industrial da cidade. Eu abri um montador em Natal, usando isso. Eu abri em Maceió, usando isso. Eu abri em Salvador, usando isso. Então eu tinha que parar um dia daquele negócio para eu voltar para... Você imagina, anos 90, né? 97, sem celular? 97, 98, né? Celular era para poucas pessoas e quando tocava era uma festa, né? É. Então, cara, eu saía batendo lata, ia abrir as oficinas, pô, esse cara pode montar meus baús. E eu batia e tal, e quase sempre eu achava alguma coisa, sabe? E uma outra coisa que eu acho que reflete muito bem o que você quer fazer com a tua imagem, né? O meu telefone é de 95, né? Que valia uma fortuna aquelas cartinhas lá quando vinha da Telesp celular e tal. A mesma linha eu tenho até hoje. Meu número, quem tem meu telefone há 30 e tantos anos, vai ver que o meu telefone é o mesmo. E isso, obviamente que não é uma obrigação, mas como é que eu vou falar que isso não gera credibilidade? Total. Gera credibilidade. Pô, eu tô exposto da mesma forma. A pessoa me acha há 30 anos o mesmo número. Né? Então, eu acho que esse pensamento que você vai ter que ter para você empreender é isso, é você ser um negócio ali, ó, sabe, reto mesmo, e deu ruim, vai lá e resolve logo para não crescer. Deu bom, brinda, faz festa. Assume os erros, né? De primeira, quanto mais demorar, pior. Resolve logo antes que cresce. Agora, não deixa de comemorar quando dá certo. Com o time. Isso é importante. Valorizar, né? Sabe, ó, porra, se o cliente elogiou, espalha para todo mundo, põe coisa no painel lá, faz todo mundo saber, né? Então a gente tem lá também a nossa área de pós-venda hoje, que pega os pepinos da rua com carreta, que a gente faz 12, 13 carretas por dia lá hoje, né? Dá problema, pô. Então tem que ter uma área, uma gestão, um gerente e tal. É vivo demais. E a carreta que puxa carga no Brasil, excesso de carga, estrada ruim, quebra.
Então lá a nossa premissa é essa. Deu problema? Deu. Vamos analisar com isenção, né? Mas vamos tentar resolver logo. Porque só piora se não resolver logo, né? Às vezes não resolve logo, não é tudo que você vai conseguir resolver, porque às vezes um lado não quer resolver. E às vezes a solução também não é tão simples. Mas a né? filosofia tem que ser de resolver logo, né? Porque vai custar menos e vai gerar menos problema de relacionamento com a... Às vezes quando quebra o negócio nosso é que você ganha o cliente. Essa aí eu já vou anotar no caderninho aí, essa cultura aí de resolver logo. Sim. E quando quebra é quando você ganha o cliente. Porque vender... Isso é uma lógica do mundo comercial, né? O primeiro quem vende é o vendedor. O segundo quem vende é a oficina. Caramba. Né? Você volta naquela marca. Agora você vai lá, a peça é cara, a revisão foi uma merda. Você acabou aquela marca para você. Pode ser a marca que for. Seu segundo carro, sua segunda geladeira, quem vai te vender é o pós-venda. Né? E vai te convencer que não é tão ruim assim não, pô. Sabe? Você vai falar, pô, não é mesmo não. Qualquer um quebra. Só que o cara foi lá e resolveu. Rápido. A peça é justa. Então, esse tipo de coisa que parece natural, de cartilha, não é. Não é. Tá na cartilha. Mas praticar não é. Fazer o cara da oficina pensar como dono, agir como dono, tratar como dono. E por isso ele tem que ser tratado por você da mesma forma. Ele tem que estar com tesão de chegar lá de manhã. Tem que estar com tesão. Senão, se você não tiver com o tesão de fazer o que você tem que fazer todo dia, você também contamina as pessoas abaixo ou ao lado que perdem o tesão também. Sim. E você tem que estender, né? Tentar o máximo possível afetar a família da pessoa. Então, quando eu faço programa de jovem aprendiz lá, eu tento que as pessoas busquem no meu time lá, nos filhos, nas famílias, se tem alguém que tem interesse, né? Mas a gente tem muito programa de soldador, de marceneiro e tal. A taxa nossa de efetivação é maior que 90%. Né? Dos 16 do ano passado, a gente efetivou 14. 14. Só para o pessoal ter uma ideia, né? A gente está falando já aqui, eu já conheço bastante o business da Truckvan. A Truckvan é uma empresa que transforma um baú, um caminhão, em qualquer coisa que você imaginar. Qualquer coisa que você imaginar, seja um carro, um show, seja um consultório móvel, seja um cockpit, seja um descanso de Fórmula 1, né? Tudo. Nós temos mais de 3 milhões de mamografias feitas em unidades móveis nossas. Mais de 3 milhões de mamografias feitas. E até hoje a gente atua, né? Que com mulheres Isso é mais do que muito lugar do SUS, né? Sim. A gente tem aqui em São Paulo já uns 10 anos que a gente atua no Mulheres de Peito, né? Que é um programa do Estado de São Paulo para detecção, né? Para câncer de mama. A gente tem carretas de tomografia computadorizada, tem carretas de tudo, assim, de odonto, de oftalmo, coisas de altíssima complexidade. Para curso no Sistema S, todo, a gente não tem que a gente não fez até hoje. De baixíssima qualificação até Completo. tecnologias altíssimas de nanotecnologia, coisas impressionantes. Na área de evento, a gente monta eventos inteiros, com carretas palco, que se auto-montam, com camarins. A gente faz o tempo todo camarins de artistas aí pelos shows outdoor do Brasil. A gente tem uma gama de operacionais, né? De gabinetes itinerantes, de judiciário itinerante, pequenas causas, defensorias públicas no Brasil inteiro, né, que leva serviço... Isso é novo, eu não conhecia não, esse projeto de vocês. Fácil, né, para o cidadão, poupa tempo. A gente coloca a roda embaixo de qualquer coisa que você tiver fixo. Qualquer sonho, ele pode caber uma roda. Qualquer atividade que você tenha fixa, a gente torna móvel, a gente coloca a roda embaixo. Qualquer coisa. Né? Falamos de food truck, fizemos um cabeleireiro, fizemos pizzaria móvel com forno a lenha de tijolo refratário. Caramba. E quantas competências em termos de profissão existem dentro da órbita da Truckvan? Que você falou aqui de marceneiro, da eletricista, engenheiro. Bastante, assim. É um universo bem amplo, né? Bem plural, né? Plural, de criatividade, né? Arquitetos que pensam muito fora da caixa. Eu tenho limitações legais para cumprir, né? Eu não faço a carreta também que eu quero, a carreta. Ela tem os máximos que ela pode ter para ser uma carreta e rodar. Agora, quando ela para fazer a ação, ela sai do crivo, né? Da gestão do órgão de trânsito e passa a ser um ativo fixo para fazer uma outra atividade. Então ela expande para o alto, para os lados, né? E eu tenho que tornar isso uma coisa dinâmica. É um transformer. Transformer, né? Então, a gente já tem uma série
de motorhomes feitos, né, especialmente para a área de competição, né, que é o meu cliente hoje, que tem capacidade financeira de pagar porque é caro e que usa, né, para a sua jornada do campeonato inteiro. Ele dorme no autódromo e tal, então ele precisa daquela economia para poder investir isso. Então ele tem um payback ali que compensa para ele fazer, fora o conforto que ele leva para poder ele bem entender, né? Então a gente tem uma adaptação gigantesca ao mundaréu de público, né? E aí, fora isso, como isso é uma obra de arte, demora para fazer, um ticket que costuma ser caro, para a caldeira ficar sempre acesa, a gente teve que fazer linhas tradicionais. Então, a linha de carreta de carga, né, que eu faço bastante, baú, sider, basculante, carga seca, graneleira, porta-container, isso eu ganho todo dia, e todo dia eu perco o negócio. É uma dinâmica diferente da obra de arte que eu faço, que a gente chama de unidade móvel, né? Que é customizadão e tal. Essa aí é uma coisa que eu faço igual ao meu concorrente, né? Isso aí eu ganho muito pouco quando ganha. Fala que se tudo correr bem a gente não ganha nada, né? Porque é muito competitivo. Mas é o que mantém a minha musculatura ali do dia a dia, né? Meu fluxo de caixa, a minha relação com o fornecedor. É a vaca leiteira do... Então eu tenho essa proporção na minha pizza, né? De commodities que eu faço ali, que eu ganho pouco e que mantenho a chama acesa. Eu tenho obra de arte que eu faço em menos volume, mas eu faço com muito mais rentabilidade. Aí eu tenho um braço importante que é locação, né? Então os camarins móveis, as carretas palco, assim, não é comum vender. Eu loco meu cliente, eu desloco, eu monto para ele na praça, onde vai montar o show. O Jetbus da vida. Jetbus e tal. E a gente tem muita locação na área de saúde também para quem nos contrata, entidades que querem fazer esse tipo de ação, né? De saúde, UBS móveis e tal, que também é locado. E eu tenho toda uma área de logística na empresa que transporta, monta, né? Faz o turnover de praças ali e tal, que é uma terceira fonte de receita da empresa que gera uma boa margem, porque o ativo permanece gerando receita, né? Para além do custo que ele teve para existir, né? Então, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? E eu diversifiquei dentro do mesmo segmento, tá vendo? Tudo sobre roda, tudo é carreta, tudo é transporte, mobilidade. Só que eu falei de 3 segmentos completamente antagônicos no mesmo propósito de empreender. Então, uma coisa sustenta a outra ao longo do tempo. E assim a gente consegue ter uma estabilidade que já passamos de 30 anos de vida, né? Então, para te responder, eu tenho de tudo lá na empresa em termos de qualificação, né? E eu só tenho meio que uma prerrogativa, assim, tem que ser meio bilelé, assim, tem que ser meio pano da cabeça, porque se for muito normal, a gente não vai conseguir falar truque van, que lá a gente tem essa mania, né, de olhar para tudo, de querer fazer, um ajuda o outro e mete o BD, ele tenta, é meio assim, sabe, uma coisa meio doida assim mesmo. E a requalificação desse pessoal deve ser complexo, porque como são muitas doutrinas lá dentro, né? Muitas artes Sim. lá. A gente tem um plano bacana, assim, treinamento de capacitação no chão de fábrica, né? Vira e mexe tem os cursos lá que a gente ministra, né? Quando você compra um robô, que a gente comprou agora recentemente um robô, compra lasers e tal, de quem a gente compra existe um programa de implantação do qual a qualificação faz parte, né? Então o cara também ganha, né, um conhecimento importante para ele como profissional, né? Ele adquire, é certificado com isso, aprende fazendo, né? Que o nosso jovem aprendiz assim, o cara que está no Senai e chega lá com 16 anos nunca pegou numa tocha real de solda. E vai botar a mão na massa lá. Vai pegar, né? E alguém olhando, né? Então é uma fórmula muito, muito útil. Em um ano esse cara tá voando, né? E que eu acho legal, assim, eu quando eu tinha 20 anos, a Randon mandou pro Mato Grosso lá em 84, né? Eu não podia nem pegar avião sozinho, né? Porque era 21 anos. E ela me jogou numa condição lá de eu fazer um trabalho, porque já tinha 5, 6 anos de empresa, eu entrei lá 16 anos office boy, e eu trouxe aquele roteiro para minha vida, e hoje eu tenho muita, muita tranquilidade de pegar pessoas que eu tô há 10 anos, que ainda tem 25, 28, sei lá, e mandar para um desafio longe. Porque a pessoa é tão arraigada, tão fiel ao propósito, ao princípio, que é quase certo o sucesso desse negócio daqui na outra ponta lá. E a gente assistindo por aqui, né? Então gera-se uma relação produtiva e positiva tão natural de ser, porque ela é a essência do cara que está lá, né? Ele estava uma pedra bruta, foi lapidado na empresa, entendeu a cultura, entendeu como é que é, ficou com tesão pelo negócio, pelo sistema, pelas pessoas
pelo propósito e vai embora. Até o dia que ele pode virar um concorrente, como já viraram outros, né? É meio Sair do natural você seio perder um gerente e ganhar um concorrente. Não costuma acontecer isso. E tá bom, né? Eu acho que é legal você ter uma linha de produto, de negócio que pode ser de entrada, porque senão ela não existiria, se não fosse assim, né? E eu acho ok esse tipo de risco, nenhum problema. A gente vê alguns meus que tiveram, tá bom, então vai, pô. Pô, eu tô te traindo. Não, você não tá me traindo nada. Você vai fazer o quê? Se eu tô falando que tem que fazer o que você manja, que você conhece, né? Que você tem que sonhar, tem que fazer. Se eu falar que você não pode, eu tô cuspindo, né? Lógico que você pode. Você vai fazer o quê? Você está inspirando o que você fez lá atrás. Com a tua E ok, porra. benevolência. Okay. Eu tenho que me defender. Eu tenho que mudar a pergunta quando o cara acha a resposta. Eu tenho obrigação de ser o precursor da inovação hoje. Então eu vou temer que um cara vá sonhar, igual eu fiz lá atrás, com o meu arsenal de coisas. Eu não vou nem competir hoje mais, né, diretamente. Eu vou ajudar. Em termos de inovação, como é que você retroalimenta as ideias lá para contribuir com os projetos? Porque vocês têm uma participação muito grande. Quando o cliente chega com um sonho, com uma ideia, às vezes o produto final é outra coisa que vai nascer, é outro bicho, porque você já tem toda a experiência, o know-how de saber, às vezes, até que aquele sonho que ele quer colocar no papel dele, no coração, na prática pode ser algo até maior ou menor. Como... Não, eu acho que no mundo, e lá também, o que dispara a inovação é o sonho. É o sonho. O que dispara, o que desenvolve a inovação é o sonho. Você vai pegar todos os grandes... O Steve Jobs, ele sonhou. Ele não sonhou com o que ele tem aqui, né? Não está aqui para falar. Mas é sonho, né? Então, a gente tem coisas... Não vou falar aqui, vai demorar muito, mas fenomenais que a gente colocou sobre rodas, assim, coisas que a gente nem imaginava que a gente era capaz de fazer. Um exemplo de um projeto mais inovador dos últimos 3 anos. Vai para a rua daqui a pouco. Talvez a 3ª ou a 4ª carreta do planeta, que é um acelerador de elétrons, uma carreta radioativa, que vai tratar efluente de água, né, de esgoto e tudo mais, que é um negócio impressionante. Em parceria que a gente fez com o IPEM aqui de São Paulo, com a AIEA, né, a Agência Internacional de Energia Atômica, também patrocinou parte do investimento, com um acelerador de elétrons feito na Rússia, customizado na Coreia do Sul, e que a gente fez o tryout tem 2 semanas de um evento lá no IPEM, na USP, quando ela foi, né, quando ela debutou para o mercado, para agora começar a fazer trabalhos aí de laboratoriais, né, com os clientes, em geral, quem pega água preta, né, e precisa transformar em água branca, água limpa, né, para além de efluente de esgoto, mas qualquer tipo de água que passa por um processo que ela tem que voltar para o sistema imune de bactérias, de germes, de vírus e tal. E é um sistema industrial, né, a ETA, né? É um negócio assim, a gente está há 6 anos fazendo essa carreta. 6 anos que a gente começou o projeto com o IPEM. Tira 2 da pandemia, que ficou são 6 anos de trabalho para inaugurar 2 semanas atrás. E isso pode, por exemplo, Alcides, uma solução dessa, entrar numa carreta de cerveja, por exemplo, e substituir a ETA dele lá por algum problema. Parei minha ETA. Completamente. Eu parei a ETA está com problema e a fábrica vai parar. Você vai lá... Conecta o mangote. Caramba. Dezenas de metros cúbicos por segundo, por minuto, depende de qual é o que o cara quer tratar. E substitui até ele voltar a ETA dele fixa. Eu tenho uma ETA móvel lá funcionando, como fosse um gerador. Qualquer empresa da área de petroquímica, né, para a área de alimentação que precisa da água para trabalhar, ela tem que devolver a água. Uhum. Esse sistema garante que ele devolve a água para a natureza melhor do que ele captou. Esse é um custo grande nas indústrias. Só não é potável porque ela não coloca os minerais que tem que colocar. Se colocar, ela sai potável. Mas na velocidade, assim, é atômico, né? É radiológico. Nossa, assim, impressionante o que ela vai fazer. Falando de energia, um pouco pegando esse gancho aí, antes de entrar naquelas outras questões do rebranding, né, do teu business, esse caminho que o mundo está indo para o elétrico, né? A Volvo, por exemplo, deu um step back aí de não é mais 100% elétrico a decisão da Volvo, ela é híbrido de novo, deu uma volta aí no mundo. E em termos de carreta, a gente caminha para também ter um dia carreta elétrica e... Cara, tem bastante inovação nesses termos, assim, eu já faço unidade móvel hoje gerando energia fotovoltaica,
Já temos dezenas de casos que a gente implementou isso. Claro que a geração não é suficiente para gerir toda a demanda que ela tem, mas é um auxílio importante. E mais do que isso, é um viés de caminho, né? Então, assim, não é tudo, mas várias coisas que você vai tocar lá, está captando energia, está acumulando na bateria e está usando. Então, já é um avanço. Por área de captação, porque a carreta não é tão grande a ponto de... Você não põe o quanto você quiser de placa para fazer a conta do que ela vai dar. Então, põe o que é possível gera um tanto você alimenta tais coisas. Isso já é real. Agora, a gente tem um produto em teste que deverá estar na Fenatran, que é agora em novembro, né? Uma feira que a gente está esperando bastante, ansioso aí vai ser uma puta feira. A gente vai lançar muitas coisas legais nessa feira. E nós já temos um eixo da carreta elétrico. Caramba. Então é um eixo que ele é motriz, né? E para quem não entende, né, a tração está no cavalo mecânico. O normal de você ver uma carreta é só eixo auxiliar. Então ele só atende a tração do caminhão. E a gente está lançando uma unidade nossa de carga, que dos 3 eixos, um é motriz, ele é elétrico. Ele vai ajudar o caminhão a tracionar a carga, a eventualmente passar melhor por... Isso seria um híbrido, como leigo aqui? Ela gera energia cinética, ela também não sou, né, expert nisso, mas ela gera energia pela movimentação. Ela é meio que um gerador de energia, porque o cavalo está gerando energia para ela, o eixo está rodando. Sabe? É meio que um moto contínuo na língua dos engenheiros aí, sabe? Ela vai consumir a energia que ela própria gerou, né? Ela está recebendo continuamente aquela carga. E ele vai acionar esse dispositivo a hora que ele quiser acionar. A hora que tiver... Você vai subir uma serra, por exemplo, carregado. Ele tem mais aquele aporte de energia para ganhar mais tração, né? Ele vai economizar o caminhão, equipamento, combustível. No final, ele vai favorecer a natureza. Mas eu acho que assim, a gente não pode decidir muito pelo momento da criação, né? Porque tá aí, meu carro é elétrico, mas eu tenho dificuldade eu não uso para qualquer coisa, porque ele não tem a autonomia que eu tenho no meu carro a combustível, por exemplo. Então não é uma solução mágica e universal. Como se vendem por aí hoje, né? Não é, né? Então você fala paradoxalmente, né? Você carrega um carro elétrico com uma energia suja, quer dizer, você não está fazendo nada de certo, né? Uma energia que vem de carvão, que vem de petróleo, não é uma energia que você vai falar que ela é limpa, para você usar um carro limpo e sair pagando que você não está gerando. Você está gerando, né? Nunca tinha pensado nisso, não. Então você vai chegar a um ponto, que você vai chegar lá na frente, que a tecnologia ela vai melhorando cada vez mais, né? Mas entra hidrogênio verde, né? Entra uma série de outras possibilidades de você criar energia que são tão boas quanto a elétrica. E às vezes mesmo nocivas ao meio ambiente, né? Etanol de milho, que agora está entrando no Brasil muito forte. Já é uma coisa maravilhosa para o meio ambiente. Não precisa virar a chave porque, sabe? Então, assim, existem muitas empresas que colocam, né, esses temas num pedestal gigantesco, mas que quer divulgar isso, quer mostrar tal para a sociedade, mas a conta não fecha e não está no coração, na essência, está no modismo, está no precisar fazer para poder mostrar, e, sabe? Está no S do ESG só para cumprir o S de sustentabilidade, mas na prática... Entendeu? Então, tira um dinheiro de onde não tem para colocar lá para a conta fechar, senão não fecha. O cara não pode achar que um caminhão elétrico vai entregar uma cerveja no bar, no mesmo preço que um caminhão a combustão diesel vai entregar. Só que ela custa igual a cerveja. Né? Quem vai botar dinheiro? Essa volta da Volvo aí para trás, eu disse, pô, tem coisa aí que... E a Volvo é uma das principais companhias que olham para a segurança, para coisas... Ela é historicamente sustentável, historicamente foca em segurança. Carreta conhecida no mundo inteiro, né? A Volvo, você pode olhar tudo tem de mais relevante aí, de tecnologia marcada, frenagens e tal. A Volvo sempre foi um vanguarda, bastião, né? Assim, de fazer esse tipo de coisa. Porque ela percebeu, falou, pô, não é isso. Deu um passo para trás. Deu um passo para trás. Eu achei incrível. A Volvo parece que o capital, agora a maioria é chinês, né? A maioria é chinês. Você passou por um dos desafios que eu queria que você comentasse também, que normalmente é a morte de muitos empreendedores da segunda geração. Você sonhou, fez um business fantástico, né? E eu vi que você teve a capacidade de introduzir neto
acompanhei desde, né, desde 2017, lá vendo o Neto, e você introduzindo ele sempre de maneira muito leve e dando autonomia, dando espaço para ele crescer e florescer onde ele foi plantado com você, né? Sim. E isso é que você explicasse isso para quem está nos assistindo, que tem uma empresa familiar, porque é uma das grandes dificuldades que tem os sabichões, quando chamam isso de family office, empresa familiar, de você conseguir passar o bastão com alegria e essa segunda geração ter o mesmo amor, ter aquela expressão. Isso é o grande morte das empresas, o pai sonhou, o filho vai ali porque precisa ali manter a grana, mas não, às vezes a coisa, o caminho é vender mesmo, né? Zero ciência também. Simples como tudo que eu falei, que eu prego aqui. Eu nunca falei com meus filhos sobre trabalho. Nenhuma vez. É o natural. Nunca falei com eles. Poxa vida. Nunca falei assim, sabe? O que você quer ser, pra onde você vai, pra onde você não vai. Eu os ouvi. Mas eu nunca falei, A é legal, B não é. Não, nunca falei. Eu tenho um pensamento, assim, sabe? Eu tenho uma separação na minha cabeça muito clara da minha vida pessoal da profissional. Então eu não levo, nunca levei e nunca levarei para minha cama um assunto da empresa. Assim, pô, eu ganhei um negócio do meu concorrente já top, assim, chego lá, falo. Mas, puta, teve um problema, qualquer que seja, morre em mim. E também nunca entrei na empresa de cara amarrada porque eu tô com minha mulher com um problema. Tretado com ela, nunca... Eu sempre cheguei do mesmo jeito e saí do mesmo jeito da minha casa e do meu trabalho, né? Vivendo cada situação dessa maneira. Então, assim, como eu gosto de trabalhar, né? Eu nasci trabalhando. Desde que eu abri o olho, que eu me lembro da minha memória, eu trabalho. Então, trabalhar é uma coisa que me motiva, que eu gosto, eu não sou escravo do trabalho, né? Mas eu gosto, trabalhar me faz bem. Eu batizei essa empresa, eu criei o nome dela, eu escrevi, né? Truque é caminhão, van é baú, juntei lá, batizei. Então, é um filho que eu criei junto com meus filhos, né? O diferencial é que ele tem preço, os outros não têm, né? Mas eu acho que a maneira de ele me ver chegando em casa todos os dias, sendo uma pessoa feliz com o que faz, né? Positiva, sem ficar lá chutando cachorro, levando, sabe, minhas preocupações para dentro de casa, acho que ela desenvolve naturalmente na pessoa, assim, uma coisa que fala, pô, lógico que isso aí é legal. Né? Todo dia o cara sai e volta, sai e volta, sai e volta. Às vezes bota tarde, às vezes... Então, assim, mais ou menos vai criando aquele conceito. Eu acho que foi isso, tá? Eu acho que foi assim. O exemplo. Né? Deve ser legal. Aí a minha mania de querer gente perto de mim, de querer estar junto, de fazer, ia acompanhar, ia estrear a carreta, eu ia junto com meus mecânicos lá e montar na praia, montar tal. Às vezes também ia com minha mulher, meus filhos também iam para montar aquela... Então, a atmosfera muito boa, para além da obrigação, do trabalho, mas viver a obra, né? Você está fazendo. Obviamente, quando possível, a gente tem aí a chegada de um ou outro benefício, né? Pessoal, né? Social na família, comprar um apartamento, de repente um carrinho e tal. Também começa a falar, pô, esse lado também faz sentido, né? A gente tinha um problema assim, agora está começando a ter menos, está começando a equilibrar. Então, eu acho que esse é um desfecho, não é uma construção, mas é um desfecho natural que zero imposição. Nunca houve, né? Como eu sei que a gente sabe, né, que o mundo é muito competitivo e tal, eu dei para ele o que eu não tive, né? Eu dei para ele uma educação desde a base que eu pude dar, né? O máximo que eu podia dar eu dei. Ele se formou na faculdade sem precisar trabalhar para competir com a faculdade, fez faculdade, ele fez GV, né? Graduou na GV, que para mim foi um puto orgulho, né? Minha filha também fez Mackenzie, da arquitetura, para eles terem mais ferramentas do que eu. Obriguei a fazer inglês, hoje eles agradecem muito, né? Mas né? Não tinha na época, não tinha essa percepção, mas faz. Então eu fui dando esse suporte para que eles tivessem capacidade de fazer o que eles quisessem fazer. Minha filha mora em Dubai há 10 anos já, ela mexe com turismo, né? Ela customiza programas de turismo para brasileiros. Está surfando muito forte, assim, ela não para de trabalhar, porque é um negócio de indicação o tempo todo. Ela quer passar uma semana em Dubai, às vezes é só uma parada de 3, 5 dias, e ela pegou assim um portfólio gigante de indicações, ela não para de trabalhar mais, então
O Rodrigo bebe uma? Bebe. Então esse é o roteiro. Ah, você quer ir na mesquita? Esse é um roteiro. Você quer beber, quer ir na mesquita? Tem um roteiro. Você Tem quer que ir no trazer hotel, ela tá? aqui, cara. Então, Ela desenha e ela é fantástica. tem que trazer ela aqui pra gente conversar. Ela é maravilhosa. E ela, assim, ela tá explodindo. Ela inaugurou agora faz alguns meses a Breton lá em Dubai, né? A primeira loja da Breton fora do Brasil, que não é uma loja, é um palácio, um troço assim, mega suntuoso. Ela ganhou a concorrência para ser, né, quem ia organizar a inauguração da loja e se cerimoniou 50 e poucas pessoas que foram para lá pela Breton, né? Influencers e arquitetos e tal. E ela montou todo o programa dessas pessoas em Dubai, em Abu Dhabi. E a dona da Breton, assim, rasgou elogios para ela quando acabou. Funcionou 110% de tudo que eles tinham pensado. E isso deu mais uma alavancagem que uma pessoa desse nível, né? Com de ramificação de conhecimento, fala bem de você. Chama-se Marília Braga. Quem não conhece pode ir lá no Instagram dela, Marília Braga. Então, assim, ela faz o que ela quer. E o Neto, eu queria que ele fosse trabalhar em algum lugar antes de trabalhar comigo. Para ter meta, para ter chefe, para ter, sabe? Não ser filho do dono. Ele passou por um tempo numa multinacional de alumínio, por sinal. E aí ele viveu um pouco aquilo ali e tal, mas ele foi tocado e ele chega um dia na minha sala em 2011 e fala, pai, eu quero trabalhar com você. Mas você quer fazer o quê? Não, puta, acho que é meu destino e tal. Eu falei, tá bom. Então assim, ó, o tio Flávio e eu somos assim. A gente é lambido com a galera aqui. A gente tinha 150 pessoas na época, 200. A gente trata desse jeito, a gente é pacífico, a gente não é polêmico, a gente não gosta de bagunça ruim, né? A gente é pegajoso. Você sabe, né? Falei, não, sei. Então tá, então você quer vir trabalhar aqui. O cara fez graduação no Getúlio Vargas. Nível lá em cima, né? Lá em cima, ele fez ADM. Eu falei, tá bom, então você vai lá no DP, lá que na época nem era RH, né? Que a gente não tinha essa. Vai lá no DP, pede EPI, bota protetor auricular, capote lá, tal, e você vai trabalhar no almoxarifado. Ele foi o primeiro almoxarife que se formou na GV e foi lá entregar parafuso prego. Você vai lá conhecer o que é rebite, o que é parafuso, entender as coisas, né? E você vai começar por aí. Eu só vou te falar uma coisa. Qualquer indício de confusão com você no meio, a culpa é sua. Estamos combinados? Você é um cara que tem um QI, né, de louvável, tem uma formação acadêmica bacana, tem exemplo. Você vai lidar com pessoas que não estão no nível que você está. E que tem milhares de problemas que você não tem. Então, assim, eu não quero que ninguém passe na minha porta e fale, tem um problema com o Neto. E você é filho do dono. Então você não é filho do dono. Estamos combinados? Qualquer treta, a culpa é sua. Tá bom. Tá bom. Foi lá, pegou, fez trabalhar. Em 2 meses tava jogando no time nosso, que a gente sempre teve um time de futebol lá de metalúrgica, a gente disputa campeonato. Já tava com os caras igual. A gente se parece muito, assim, sabe, na alma, né? Ele também é igual eu também, de ficar abraçando o tempo todo. É muito aglutinador, né? Então foi feito muito natural, assim, sabe? Ganhou a galera rapidamente. Porque é uma coisa natural dele. Ele não forçou nada não fez só o que eu falei, né? Eu só dei uma cartilha de norte para ele, né? E de exemplo, né? E de exemplo. Porque muita gente dá a cartilha de norte, mas quando você olha, é outro exemplo. Não dá, o exemplo é o exemplo que determina. Não é a teoria. Você não pode falar uma coisa e fazer outra e achar que o cara vai fazer o que você... Sabe, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. O melhor conselho é o exemplo, né? Isso não existe, é o exemplo, né? É o exemplo. E o exemplo é imbatível. É impossível você não conseguir capturar essa cultura quando ela vem do exemplo. Quando eu servi o exército, tinha uma frase assim bem grande no quartel. A palavra convence, o exemplo arrasta. Eu guardei isso até hoje. E tá cheio de teorias no mundo, né, cara? Você vê muito coach, todo cara que não deu certo, mas que se encheu de teoria e vai hoje ensinar as pessoas. E assim, eu fico meio preocupado, sabe, com esse tipo de abordagem, porque você vai levar pra pessoa uma coisa que você não sabe como é, que você não fez. Que pode dar certo pra ele. Deu certo pra ele naquele modelo lá, mas... E muitos não deu certo. Muitos não deu certo. Quer dizer, o cara aprendeu com o erro? Às vezes não. Às vezes ele vai falar que ó, esse erro aqui não dá, mas ele não conseguiu virar também a chave, né?
Então, o exemplo sempre será pétreo. Assim, Como é que pode falar de gente, de pessoas, alguém que nunca teve funcionário, nunca teve uma folha para pagar, né? Pô, você é um puta manezão, você tá todo mundo mal. Você quer falar da palestra sobre gente? Né? Minha mulher tá falando, eu brinco muito com ela, minha mulher é uma cozinheira exímia, assim, né? Tudo que ela faz é bom. Chuchu é bom, sabe? Caramba. E a gente tá na praia, no final de semana, ela faz o bolo do dia lá, que sempre tá cheio de... Minha casa tá sempre cheia de gente, eu não gosto de nada vazio, né? Eu fico ligando pra... Só que ela faz o bolo, e eu brinco sempre com ela, é meio brava, assim, se ela ouvir. Ela faz o bolo, ela tira uma fatia e come. Nossa, esse bolo tá maravilhoso. Eu falo, baby, não é você que tem que falar. Tem que falar às pessoas. Né? Isso é a autoconfiança dela, hein? A própria joga o compete entrar aí embaixo. Eu falo mesmo. Aí todo mundo fala, não, tia, tá maravilhoso, esse bolo tá fantástico. Ela vai ficar lá, ok. Não é a gente que tem que falar, pô, eu sou foda, né? Você tem que ouvir isso, né? Então é engraçado esse tipo de coisa, mas até nesse ponto eu levo desse jeito, sabe? Assim, tipo, uma coisa suave, assim, né? Acho que tem que ser suave. Passou esse bastão com leveza para ele. E nada que você precise resolver, você vai resolver melhor com atenção alta. Nada. Né? Falando mais alto. Nada. Muito pelo contrário, né? Nunca a tendência é melhorar. Né? Isso é uma grande lição. Já me falaram isso, que quando você tiver com a cabeça quente, não tome nenhuma decisão. Ou não converse até. Cara, deixa o cérebro... Não falar, às vezes, é a melhor resposta. É. Eu brinco assim, sabe? Eu sou muito otimista, eu sou de carteirinha. Eu errei muito na minha vida por isso. Às vezes trabalhava na Escancariol e era um ambiente de cervejaria, de confronto, né? Uma área contra a outra. Quando eu tava com a cabeça muito... Era estimulado para ir pro confronto. Eu ia. E toda vez... Então. Mesmo você ganhando, você perdia. Porque Exato. estragava uma relação e tudo. E você ganha, às vezes, sem mexer uma pedra. E é muitas vezes, não é pouco, não. A proporção de vezes que eu percebo isso na minha vida é gigantesca. Eu até falo, pô, como eu sou um cara antigo, eu não gosto de Excel, de nada, eu ainda tenho pastinha com meus teminhas estão lá. Mas, cara, eu sou atribulado. Cara, eu fico sem abrir a pasta 6 meses. Mas eu tô com tempo pra fazer lá os trabalhos lá de organização. Quando eu coloquei lá, era um assunto. Era um problema. Não era mais, eu não fiz nada. Eu só pego a folha e jogo fora. Ele se esvaiu sozinho, né? Teve um episódio que eu tava na sua sala, eu lá e Carlos, e eu anotei isso que você falou, que às vezes a gente tem um problema, coloca lá na pastinha e deixa lá. Dorme, acorda, depois você abre, aquilo já não é mais um problema. É outra coisa. E se você mexe feito uma feridinha... eu anotei isso. Se você mexe feito uma feridinha, você piora o problema. Aí ele muda pra outra coisa mais... Aí você tem que passar mertiolate, remédio e tal. Se você não fazer nada, você vai até esquecer que ele tava lá. A casquinha vai cair no banho, sem você perceber. E essa metáfora, né, pra gente levar pra vida empresarial, ela funciona o tempo todo. Pra vida pessoal, funciona o tempo todo. Quase sempre a discussão te leva pra um lugar pior do que você tava antes, do começo. Eu achava que pra ganhar, tinha que confrontar e vencer e mostrar as minhas... que eu tava certo. Mas eu vi que eu perdia do mesmo jeito. Cara, eu perco quando eu sou suplementado em argumentos e eu perco quando meu argumento ganha. Sim. Porque eu estraguei uma relação, eu estraguei uma pessoa, eu fechei uma porta que eu nunca mais vou entrar. Exato. Às vezes você tem um pensamento e você tentar transmitir pra pessoa para que ela desperte aquilo e fale pra você de volta, sabe? Pra ela ser dona da ideia, padrinho da ideia. Você não quer... Tem que ter muita humildade pra fazer isso. Então, mas isso é legal de fazer. Pô, se você... Qual você tá pensando sobre tal coisa que tem? Talvez tenha um caminho A, tem um caminho B. O caminho B é um caminho legal. Pô, então, vai lá, pô. Eu te apoio, vamos junto. Vamos fazer. Eu concordo com essa ideia que você tá dando aí. E transfere, né? Sem precisar de ficar com coisa floreada. Não precisa. Porque no final lá, o pote de ouro tá lá pra você pegar. Pra você compartilhar, né? Ou não tá. E aí ninguém vai ganhar nada. Então, acho que essa minha mania de ser otimista, eu sou doentiamente otimista. O Neto me fala assim, pai, o teu mundo, sabe, entra num problema, eu falo, puta, a tendência é acontecer assim, tal, vai dar certo aqui. Eu falo, cara, é assim que vai acontecer, pô, eu tô vendo que é desse jeito. Puta, é 100%? Claro que não. Mas o handicap é gigantescamente positivo, muito positivo. A gente vê que as coisas quiseram dar certo, sozinhas. E quando não dão, pode reparar. Vai fazer lá o retrospecto, tem mão na hora errada, na direção errada, e ela só queria ir pra lá, certa, e você não deixou.
E as coisas elas querem dar certo. Eu acho que pra mim, na minha vida, tudo que eu penso vai dar certo. E quanto menos eu tiver que mexer, melhor é pra mim. Quem está nos escutando, isso é um engate aí de empurrão de positividade. Se você mentaliza, não é nada de coach que a gente tá falando, mas se você mentaliza coisa positiva, vai acontecer, cara. Não tem jeito. Se fizer a coisa certa. Com essa humildade nesse sentido de você não ser dono da ideia, dono do mundo, dono da razão, que não faz nenhum sentido hoje em dia. Né? Sempre tem alguém que vai te trazer alguma coisa. E não é ser melhor ou ser pior, é ser complementar, né? E se você quiser que as pessoas te ouçam, você tem que ouvir primeiro. Você tem que oferecer esse tipo de característica para a pessoa, né? Você, pô, esse cara é um cara que ouve, já melhorou o diálogo, né? Eu já passei por muitos casos, tá falando aqui há pouco de pessoas que a gente conhece do mundo empresarial aí, mas de um cara me chamar, um cara grande me chamar para falar de carreta, eu não conseguia falar. Ele sabia milhares de vezes mais que eu de carreta. Caramba. Ele não sabia, mas ele era daquilo, ele tinha que ser melhor em qualquer assunto. Né? E ele queria me dizer como é que eu falava, não saiu o negócio. Porque o que ele achava que era para fazer, eu sabia que ia dar errado, eu saí do projeto. Mas é uma coisa da pessoa, daquela personalidade, sabe? De predominar, de ser preponderante, sabe? E isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido no mundo de hoje, não. No mundo como hoje, né? Veloz como ele está, você precisa ter pessoas, né? E não seguidores. Você tem que ter gente que gosta de você, que quer que você as lidere. Não é clicar, seguir. Seguidor não serve pra nada. Não quero que ninguém... E é uma pessoa que você pode contar. Não quero que ninguém me diga meu seguidor. Eu quero que o cara veja meu material lá no LinkedIn e comente. Fale, pô, você tá errado. Tá bosta falando. Ou falar assim, mas fora isso tem mais isso. Eu gosto do pós-publicação. Das ideias, que é isso que faz a gente crescer e desse fórum. E para os outros caminhos, né? Eu até combato um pouco assim, pô, parabéns. Vamos tentar falar mais um pouco? Né? Porque uma coisa que eu não quero ser dono da verdade, eu quero ser uma forma, né, de expandir, né, uma coisa bem de mecanismo de você levar a discussão para algum lugar compreensível, né? Você vê, a gente fala aqui do negócio, você vai lá ler uma sentença de um ministro do STF, se você entende um terço do que eles falam. Um terço que eles falam. E vai esse terço você não entende. Mas, sabe, é uma coisa da função, a prerrogativa do cargo, mas ninguém entende o que os caras estão falando. E tem que ser assim rebuscado? Não deveria ser. Quem tem que entender a lei e a decisão é a gente. Já que tá julgando a vida, né? Exato. Aí o cara enche lá um puta de um monte de palavras que você não tem a menor ideia do que serve. O cara, eu tô condenado ou eu tô... Pô, será que foi bom ou foi ruim? E é assim, você vai... É cultural você ouvir o ministro dando um voto. É cultural. Você fala, desculpa. Afinal, ele votou o quê? E escrito é pior ainda, eu acho. Aí tem que chamar outro cara que vai, né? Interpretar. Que saber entender para explicar de uma forma que dá para ser original. Né? Isso a sociedade perde muito, né? Porque a gente deixa de se conectar com nossos nossos direitos e os nossos limites. Se eu não entendo o que o cara que faz a lei fala, como é que eu vou saber até onde eu posso ir? Essa, de um cargo que o cara sabe que ele tá lá e que ele não é... Não tem... Não é só desse cargo, quase qualquer coisa, né? Pessoas estão colocadas num lugar que eles são seguros que aquele lugar é dele, não importa. Um professor de universidade pública, por exemplo. Quanto mais ele demonstra esse tipo de ação, para mim, mais fraco ele é de espírito. Porque ele precisa demonstrar superioridade, demonstrar... É como aquele professor que fala tão difícil, você não entende nada do que ele fala, né? Professor de universidade. E você fala assim, para estar aqui eu tenho que ser assim. Então não tem nada, não. Tem nada. Quem que é o paraninfo das formaturas? Sempre é o professor bobão, bananão, que brinca, que toma uma cerveja junto, que fala as linguagens. Ninguém quer o mega intelectual, né? O cara quer o cara que tá junto. Por isso que Jesus falava sempre em parábolas. Porque ele era Deus, mesmo tempo homem, mas ele se colocava num nível bem junto dos homens, né? Para que os homens entendessem a palavra de Deus. Igual, né? No máximo igual. No máximo igual. No máximo igual. Tá aí, para quem quiser. A lição até tá hoje, né? Quer ver o caderno para você aprender? É só você ler a Bíblia. Eu li muito salmo, né? Assim, né? Mas eu não tenho assim também. Como eu não tenho hábito de leitura, eu não fiquei lendo, né, as passagens nada assim. Não é uma coisa que eu... Independente de religião, se qualquer ser humano
cumprir o que está no Salmo 1, você vai prosperar pra caramba na vida. E lá tem uma receita de sucesso, que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que é a pessoa ruim. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com quem não presta, com a roda dos escarnecedores. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Esse salmo é um salmo muito bom. Tá tudo aí. Há mais de 2.000 anos a cartilha tá pronta. Anos. Né? E não dá errado. Não dá errado. Outro assunto que eu queria puxar aqui nessa reta final é que você também passou por um processo aí disruptivo de liderar e criar uma empresa familiar com um amigo, que isso é difícil também, você ser sócio de um amigo, isso é coisa que é, coisa mais difícil do mundo. E depois você passou um processo aí de se juntar com um gigante, né? Sim. Que hoje a Truckvan, queria que você falasse um pouco desse momento que entrou um novo stakeholder, um novo player, né? Sim. Um dos maiores grupos do Brasil, né? JSL, né? A JSL a holding é a Simpar, né? É a Simpar, né? Onde está a JSL, está a Movida e a nossa Simpar, sócia então, é a né? Vamos. É a Vamos, né? Vamos Então, se você puder explicar aqui para a audiência como foi esse movimento da Truckvan em direção a Vamos e o que é que isso mudou em termos de gestão, de processos e para onde vocês vão agora? Cara, assim, a gente sempre discutiu isso lá internamente, que uma empresa familiar ela é sempre ela sempre tem vulnerabilidades, né? E quando você começa a ficar muito longevo, também aumenta o risco, né? Que são mais cabeças, mais pessoas. Isso é uma situação que tem que ser muito bem gerenciável, né? Por filhos e que vão vindo herdeiros e tudo mais. Então, eu sempre discuti isso com o Flávio, né? Também com a gente em casa, a família, que a gente tinha um limite para ficar nesse formato, mas que nós precisaríamos ter uma terceira cadeira para virar essa chave e tirar esse risco, né? Tanto que o nosso acordo de sócios proibia que o meu neto trabalhasse na Truckvan, por exemplo. O Flávio também. Então, a última geração da família que ia trabalhar lá são nossos filhos, como estão lá. O filho do Flávio, o Rafael, é nosso VP industrial e o meu filho neto é o VP administrativo fiscal financeiro, né? Eu não tenho mais CFO, ele absorveu essa função também. Depois deles, ninguém, por estatuto, né? Para evitar que isso acontecesse. Isso é pré-M&A, tá? Então já foi uma vacina que a gente estava tentando aplicar para a gente não cair nesse problema. E aí você chega num ponto de sustentação, né? Uma empresa média, né? Gerida com dificuldade por dois empreendedores, né? Sem patrimônios, sem coisas assim importantes para poder dar saltos, né? E num segmento que é muito competitivo, como eu falei, que é caro, que é intenso de capital, né? Eu compro chapa de aço, embobina e entrego carreta pronta. É indústria mesmo, não sou uma montadora, eu fabrico. Né? Mas tem que ter o dinheiro para comprar a chapa, né? O crédito para comprar a chapa. O delay é absurdo, assim. E o pagamento também é depois. longínquo, somente governo, né? A gente viveu 30 anos, assim, só nós dois juntos. Daquele jeito que você imagina. Tem que ter um caixa, né? Caixa. Sofrendo mais uma hora, menos outra, mas assim, alienamos tudo que a gente tinha, imóvel, para poder tomar dinheiro de banco emprestado, dando garantia real e tal, mas se expondo cada vez mais. Então, uma coisa que era clara, vamos dissipar um pouco esse risco, né? Se a gente falhasse, a gente ia falhar em todos, na empresa, na pessoa física, em tudo, né? Tudo que tinha estava naquela paixão que a gente colocou lá para poder fazer ela ficar viva. Então, a ideia de tirar um pouco desse risco era uma ideia clássica colocada. E a gente começou em 2011 a organizar isso. Quando eu trouxe para dentro de casa RH, fiscal, contábil, deixei de trabalhar para o contador externo, nada contra, mas por ser generalista, né? A gente internou isso, me custou muito mais caro na época fazer a mudança, mas era um plano, né? Aí, ali em 2016, talvez, 17, não vou saber agora, a gente decidiu que era hora de aprofundar a nossa formalização toda. A gente já vinha no processo desde 2011, né? De ajustar a empresa, colocar ela num padrão de governança necessário, mínimo pelo menos, né? E aí a gente começa a fazer auditoria externa, né? E a gente foi logo, sim, porque era o que o mercado ia querer lá na frente. Então fizemos 3 anos, acho que. Foram saltos de gestão, foi upscalings de
Fizemos 3 anos de Ernst Young, você sabe que é da tua área, né? Era coisa cara pro nosso tamanho. Cara, Fizemos 3 disso, ou 4, não sei agora, acho que 4, 3 ou 4. Fizemos depois o turnover para Deloitte, tão cara quanto. E fomos corrigindo a empresa a partir dos apontamentos que esses caras faziam pra gente anualmente nos relatórios. E preparando a noiva lá, né? Arrumando a casa. E aí a gente, em 2020, se eu não me engano, 19, 20, a gente meio que finalizou essa noiva, deixamos ela, achamos que estava pronta. Aí a gente contratou um assessor financeiro, né? A Rosenberg, que construiu o nosso teaser, nossa história, nosso valuation e tal, um trabalho longo, de uns 6 meses, assim. Até a gente chegar no modelo de negócio, no preço que a gente achava que era ok e tal. E aí começa o roadshow, que também eles fizeram. E eu só pedi foco em algum sócio hands-on. Eu não queria equity com banco, nem com fundo, que ia me colocar um dinheiro lá e me pedir relatório e ficar me enchendo a paciência, né? Eu gostaria que fosse um cliente, um sócio que fosse um perfil como o nosso. mão na massa. Quisesse participar comigo, quisesse tal, e que me desse o que eu precisava, né? Um aporte de grana, um aporte de escala social, né? Que fosse maior do que eu, para que eu pudesse acessar alguns setores que eu tinha dificuldade de acessar, e que quisesse o negócio, né? E aí sai o roadshow e tudo mais. E aí, quem se manifestou, tal, entre quem se manifestou, aconteceu da Ciparnos se interessar pelo nosso case, ali, pelo nosso propósito, e no final deu certo, né? É uma negociação Longa, né? não é tão longa porque a gente preparou, né? Preparou. Também é outro conselho que eu aprendi a dar. Se o cara decidiu hoje que ele quer vender a empresa e ele tá bagunçado, pode esperar 5 anos. Então não dá pra querer fazer sua casa pegando fogo. Tem que pensar antes, né? Porque essa hora já não dá mais tempo. Se der, você vai vender um negócio que é uma puta ideia, às vezes por um preço ridiculamente imbecil, e vai acabar, porque o cara, você vai perceber que se deu certo depois, você ficou desse tamanho, pequeno, e o teu sócio não foi leal. Você não vai entender que você ia quebrar, talvez, né? Que aquele pouco que sobrou tá bom. Muda, né? Com o que não aconteceu, você não sabe, né? Então, assim, a ideia é de você preparar isso enquanto você está com saúde, enquanto você está bem, né? Foi uma coisa que ela foi acontecendo nesse ritmo que eu estou te dizendo agora, assim, bem dessa forma. Fizemos, arrumamos, deixamos ela mais visível, fomos ao mercado, achou o sócio, negociou o preço, assinou. Discute os termos depois, né? Com relação à convivência, à cultura dos negócios, tal, se tem afinidade. Eu encontrei tudo no grupo. Tudo. Encontrou uma cultura similar do que você já praticava. Sim. Isso é importante demais. Dentro do acordo que eu até recebi dessa demanda do presidente da empresa de não... Zero mudança de cultura, zero... Não tem zero ingerência da empresa na Truckvan. Tem ninguém deles lá dentro. É só troca de arquivos financeiros, fiscais, jurídicos e tal. Mas a Truckvan, ela funciona como ela funciona a vida inteira. Então, assim, eu invisto em inovações, em projetos, em negócios pela minha cabeça, do Flávio, como a gente sempre fez. Né? As pessoas trabalham lá como se não tivesse mudado coisa alguma. Então, na prática, o ambiente da Truckvan e o cheiro da Truckvan não mudou, né? Absolutamente não mudou. A gente tem levado esse cheiro até para o grupo, em alguns casos. Porque a gente tem coisas legais que são muito naturais, né? Instintivas. E num grupo muito grande, são mais de 50 mil funcionários o grupo tem. 50 mil funcionários. CLTs ali, diretos, né? Então, assim, tem coisa que a gente sabe fazer naturalmente, que é da essência, que serve para o grupo, né? Então, a gente se deu muito bem nessas essências, né? Obviamente que a condição do negócio proporcionou que a gente tivesse uma boa melhora em indicadores financeiros, né? A gente conseguiu limpar bastante coisa que a gente tinha, de endividamento, de alienações, né? Físicas nossas. Então, a gente limpou, né, esse risco. E uma coisa que é muito importante, que eu já falei também sobre isso e vou repetir, né, cara? Quando você empreende, como a gente está empreendendo, como a gente empreendeu, existe um fenômeno meio patológico que chama-se solidão do poder. E é muito solitário você ser empreendedor no Brasil e ser o top lá de cima. Isso daria um livro. É muito solitário, assim, você fica muito angustiado por não ter um terapeuta, né, do seu lado
para desabafar, para falar coisas que você vai falar em casa, você vai estragar a tua relação com a tua mulher. Então é melhor não falar. Vou falar para quem? É verdade. Né? Se o banco, se está atrasado, se... E o que eu digo, se falar problema de empresa isso, em casa, né? É terrível. Então é muito solitário você não ter para quem falar, né? Então isso afeta muito. Existem grupos, né, no Brasil e fora do Brasil que só reúnem CEOs para cafés da manhã ali, mensais, um por dia, num dia X do mês, só para reunir 30, 40 caras que estão nessa condição para desabafar, uma terapia de grupo. Porque são muito comuns os problemas que você tem. Você tem uma terceira, eu tenho a metade que eu tenho, mas é igual o problema. Por que você fez? Pô, eu fui assim, fui assado. Gera uma amizade, divide a dor, né? Eu pego o teu insight, você pega o meu. É legal isso aí. Eu participei de alguns grupos assim, para pouco, mas eu participei. Que é meio que um descarrego, assim, um desabafo que você vai fazer, sabe? E trazer alguma coisa que você sabe que alguém já passou e talvez tenha uma boa ideia. Mas é muito solitário, da mesma forma. Um efeito que teve com o nosso M&A, que tem 2 anos, pouquinho que a gente está nessa vida juntos, é que eu tenho para quem recorrer se eu precisar. E sabe o que aconteceu em 2 anos e meio? Você não é o último zagueiro mais, né? Como era. Sabe o que houve 2 anos e meio que eu tô com eles? Eu não precisei nenhuma vez. Caramba. Por saber que eu tenho, eu não preciso usar, porque a gente sabe fazer. A gente conhece o caminho. Então, é uma patologia que não me afeta. Afetava pouco quando eu era sozinho, porque eu tenho uma capacidade, acho que mental muito boa, né? Não tô aqui a ideia não é me vangloriar, mas eu sou muito resiliente. Eu tenho uma capacidade muito forte de me resignar quando dá errado, sabe? É meio rápido me absorver bem as pancadas que eu tomo. É da minha natureza ser assim. Então não é uma coisa que me fazia muita fadiga, né? Eu nunca estava na porra de um bar, tomava lá umas canas com meus amigos e tal e deixava, né? E segunda-feira eu volto. Eu sempre consegui fazer esse tipo de separação, né, na minha psicologia aqui. Mas depois disso, eu passei a trabalhar mais suave ainda. Porque eu sei que se eu precisar pegar um telefone e ligar para alguém, para pedir um problema, para pedir um conselho, eu tenho para quem ligar. E eu posso ligar, é meu direito ligar, não é favor não, é meu sócio. Que tem interesse pela empresa. Só que é tão natural as coisas acontecerem, como eu estou dizendo que eu sou positivista pra caramba. Então, é tão natural que as coisas vão bem, que até quando elas não vão tão bem, quando elas estão... Tá bom também. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu sei que eu estou dando tudo que eu posso, né? Eu sei que, pô, as pessoas me falam quando eu faço uma coisa errada. Não precisa ele falar. Né? A gente vai se direcionando no dia a dia. E aí, sabe, é aquele pênalti quando tá 5-0, sabe? O goleiro fica pequeno, o gol aumenta. E o contrário é final de Copa do Mundo. É ver onde o Baggio mandou a bola, né? Pois é. O gol diminui, o goleiro aumenta, porque você tá tenso, você tá sob pressão, você faz cagada. Você pode fazer, é mais fácil você errar, né? Então é uma metáfora que serve, assim, é muito importante que o empreendedor tenha noção de que ele não é pequeno, que ele não é frágil porque ele se sente inseguro, porque ele tem lá umas paranoias, fica meio solitário. Não é. Fraqueza, é normal isso. Que conselho você daria para esse empreendedor que se sente assim, com essa solidão no poder, essa solidão na gestão? Conversa, grupos parecidos, empresários da tua cidade, sabe? Ser aberto à comunidade empresarial. Na primeira gravação que a gente fez, você falou uma coisa que eu anotei também, que o empreendedor tem que andar e caminhar. Tem que andar e caminhar. Assim, lá no meu contexto, lá de Bom Sucesso em Guarulhos, onde a gente está, eu me relaciono com quase todo mundo que está lá em volta. E até com o mal você aprende, né? Com o bom e com os maus você aprende, né? Cara, acho que com o mal você aprende até mais. Até o apóstolo Paulo já falou isso, reter o que é bom. A derrota é muito didática. É didática. A dor ensina pra caramba. A vitória e a bonança são violentamente nocivas pra gente. Né? Como casca, como resiliência. Mas também se levantar da derrota de uma queda também não é para todo mundo, não. Baggio até hoje não se recuperou do pênalti, né? Eu vejo as entrevistas dele, ele bota uma cara assim pro espaço. Ele fez um monte de coisa depois que podem ser mais até importantes, ou talvez sejam... Mas aquilo ficou. Esse é um ponto que você vai superar com outras coisas. Isso é difícil pro empreendedor. Com outras vitórias, com outras benesses que você vai promover, né? Às vezes ensinando... Né? Ele errou, doeu, ele vai ensinar, né?
Ele fala com o cara do pênalti pra bater lá, quem quer que seja, fala, meu, eu tô aqui, eu errei e tal, ok, foi uma merda, mas E foi o Baggio, o melhor do mundo. o mundo não acabou não, né? Então vai lá, bate que vai entrar. Tira peso, né? Então acho que a ideia de quem empreende tá sozinho ainda é comunidade. Comunidade similar, parecida, né? Não por segmento, mas por problema. Por situação de vida mesmo. Que aí você vai encontrar uma pancada de coisas que são alinhadas. E às vezes o que você está passando, o cara já passou. Ele vai te pedir coisa que você fala, pô, eu tô ensinando o cara. Eu tô na merda, eu tô tudo... E o cara, eu tô falando pra ele que tem coisa que eu faço certo. Então é meio que um ganha-ganha, assim, sabe? Se a pessoa quiser também, não entrar no grupo de empresário com vaidade, querendo só contar grandeza, né? Exato. Se soubesse abrir na medida correta, você vai ganhar muito mais do que você vai dar, né? Já vai começar pelo teu propósito. Pra que você foi? Pra que você foi? Eu sou diretor de 4 ou 5 entidades que eu não ganho um centavo pra estar. Mas eu tô. É a CE, é Cimefre, é a Bindi, sabe? Que eu participo de grupos que às vezes nem tem a ver com o meu segmento. Mas o que eu tenho lá? Tá aprendendo. Eu tenho empresários que estão passando por momentos difíceis, assim, diferentes dos meus, bons, diferentes do meu, mas que tem uma puta de uma bagagem de histórias, de vivência, que eu capturo aquelas coisas e me serve de benchmark para tomar decisão. Não importa que tipo de segmento o cara trabalha. A dor no final é a dor, né? Então eu me predisponho a participar de uma pancada de coisa que eu vou de voluntariado mesmo, né? No Fiesp, em comissões e tudo mais, que às vezes eu fico meio pato fora d'água, assim, sabe? Às vezes não tem muito a ver comigo. Mas eu tenho esse conceito, as pessoas gostam de conversar às vezes comigo, e eu fico ouvindo coisas, dou um pitaco vez ou outra, mas eu não saio do tamanho que eu entrei. Um pouquinho sempre absorve. Eu acho que é uma terapia natural, mas ela tem que estar ligada ao teu propósito, né? Se você quiser chegar lá para contar a ser vantagem. protagonista, para ficar, é isso, vai afastar. Mas, no meu caso, eu tenho plena noção que eu vou ali dividir experiência, né? Ensinar e aprender. Se eu puder aprender mais do que ensinar, é melhor, né? Mais útil do que eu lá falar que eu já sei. É melhor você ouvir o que eu não sei, né? O que eu já sei. Só tenho que ter essa grandeza de chegar lá e expor o que eu penso e deixar que as pessoas entendam também. E se der certo para elas, tá bom, né? Pra ter vaidade. E assim, cara, que assim, é o que eu te falo, eu não tenho nenhuma fórmula, sabe, mágica pra nada. É o beabá mesmo, assim, sabe? É o bife e ovo da vida, assim. Eu não complico nada. Chegando aqui na reta final aí nossa conversa, nesses últimos 5 anos eu tenho perguntado se as pessoas achassem a lâmpada do Aladim e você pudesse fazer 3 pedidos lá para o gênio ilimitados. Você quer que eu fale? O que eu pediria? O que é que você pediria? É que não pode falar palavrão aqui, né? Pode falar palavrão. Pode. Eu vou te contar de um cara que eu ouvi a palavra, do Janguier, um cara, inclusive, que é um cara que... É lá de Recife, eu conheço ele. E ele faz uma palestra, ele conta uma piada. E a piada é sensacional. Aí os dois amigos estão andando lá em Recife, e aí eles tropeçam na lâmpada. Sai o gênio. Aí tá lá 2.000 anos preso com o saco cheio e fala, bicho, eu não quero perder tempo com vocês, não. Eu já mudei aqui a tecnologia, a inovação, 3 bolinhas pra você, 3 pra você, joga a bolinha pro chão, faz o pedido e já era, hein? Tô vazando. Liberdade. Entendeu? Aí os dois foram cada um pra sua vida. Ela passou alguns meses, 1 ano, sei lá, se encontraram. Um lá com uma Maserati, cara, outra pessoa. Encontrou um amigo lá, requenguela, igual tava quando achou. Falou, pô, e aí, cara, beleza, como é que tá e tal? Falou, pô, você tá bem, meu? Tá bem, pô, tô bem. Mas o que você pediu? Falou, cara, eu joguei a bola no chão, pedi um dinheiro, né? Aí eu joguei outra bola no chão, pedi uma mulher sensacional, maravilhosa, tal, desse jeito. E joguei outra bola no chão e pedi saúde eterna. Acabou. Ele falou, cara, mas o que você fez? Que você tá desse jeito aí? Ele falou, meu, você não pode falar, você não vai acreditar. Eu falei, que foi? Ele falou, pô, cheguei em casa todo atrapalhado com aquele negócio, né? Empolgadão com o trem.
A hora que eu entrei na minha porta de casa, eu tropecei e caiu a bola no chão. Aí eu falei, caralho. Encheu de caralho na minha casa inteira. Aí ele falou, puta merda. E aí? Aí eu cheguei ontem e falei, limpa tudo que esses caras aqui, não quero mais. Aí limpou tudo, o meu também. E aí? Aí eu cheguei e falei, eu quero meu caralho de volta. Tô aqui eu e meu caralho. Então assim, eu achei fantástico ele terminar, aparecer com uma coisa como essa, porque não é aí, né? Não é por aí. Não tem jeito da lâmpada. Não existe. Então é só pra divertir mesmo. É só fazer. Só fazer o simples, certo, consciência limpa e deixar que vai. Considerações finais. Se você der mandar uma mensagem para essas pessoas que estão nesses 12 países que vão te escutar, o que você falaria para essas pessoas? Que você vai falar, né, para essas pessoas? Cara, eu não vou nem falar muita coisa para não ficar uma coisa abrangente demais, sabe? Eu só tenho um propósito, que é o que me faz acordar todo dia, que é ser feliz. Né? Eu só ajoelho, eu sou um cara muito, muito crente, né, em Deus. Eu não sou muito mais ligado a dogmas, assim, a religiões, mas eu continuo com Deus muito forte no meu coração, na minha vida. Eu tenho muita temência, assim, muito temeroso a Deus. Eu gosto muito de saber que ele veja o que eu faço. Até tem um caso curioso, assim, desde que eu tô meio irritadinho, assim, eu acho que é uma coisa acho que não, é de Deus mesmo, né? E eu tô andando, assim, às vezes, né, no trânsito, eu tô meio assim, encapifado e tal, meio tenso. Cara, 99% das vezes passa um baú do meu lado que vai. Com a plaquinha nossa. Caramba, eu falo, tá bom. Obrigado, tá bom. Eu já entendi. É uma pancada, mas assim, Rodrigo, é impressionante como isso acontece. Que sinal, né? Comigo. E eu tenho o hábito de falar bom dia pros baús que eu vejo na rua, né? Minha mulher, eu falo bom dia pro baú quando ele passa, eu falo bom dia. Pô, uma coisa de alumínio que tá lá, né? Eu gosto de ver que é um rebento ali. Então, assim, o meu propósito é ser feliz, cara. São os filhos que você botou aí nas estradas, né? E eu acho que é tão natural, né? Quanto mais natural é você viver felicidade, mais feliz você é, né? Mais você encontra motivo de ser feliz das coisas, né? Então, cada um que encontre o que te faz feliz e que isso não faça ninguém infeliz, né? Que você não precisa que alguém seja triste pra você ficar alegre, né? Que também não vai dar certo. Então, assim, tudo que eu faço, ela advém dessa minha decisão de ser feliz, sabe? E o resto é fluência natural. Como eu te falei, não tem forma mágica nenhuma. Eu não quero prejudicar ninguém, não quero R$1 de ninguém no meu bolso, não quero perder para ganhar para alguém perder, né? Eu tento ser justo nesse sentido. E dormir, né? Acordar feliz de novo. Obrigado porque eu tô aqui, porque, né? Mijar é um ato simples. Não é, não. Quando você não consegue, você tá apertado, é bagunçado, né? Parece, né? A gente enxerga, cheira, tem paladar. Esquece quanto é importante isso, né? Quão valoroso é essas sensações todas, né? Então a gente dá valor para tudo que você vê na frente, você dá valor e surfar, né, cara? Mesmo assim. Optar por ser feliz, né? Por ver o copo meio cheio sempre, assim. É o que eu falo, assim. Eu sou feliz dessa maneira. Né? Minha vida, ela é essa pauta que eu tenho, sabe? Um dia depois do outro, assim, não precisa de mais nada. Então, tá aí, a gente conversou com esse cara incrível aí, essa fera braba aí, Alcides. E a gente encerra aqui o programa com 3 palavrinhas que a gente passou 5 anos para chegar nessas 3 palavrinhas que tá escrito ali, ó. Foram 5 anos pensando, cara, eu queria ter 3 palavrinhas para poder. Em 5 anos aí chegou. Saúde, força e fé. É o que eu desejo para você. E a gente se vê nos próximos episódios e outras vezes que já profetizando aqui que Alcides vai vir aqui para bater um papo, talvez com outros empreendedores e a gente trocar ideia, tá bom? Amém, adorei. Sucesso. Então, valeu, amigo. Obrigado também.